Oi, gente, eu já aumentei para 25, tá? O controle tá até com os meninos lá. Eu não sei mais o que que eu faço, não. Eu entreguei na mão de Deus, tá? Na verdade. Oi. Não, é a mesma coisa. Independente do tipo de carbono, se é sp2 ou sp3, a sigma tem a mesma força. A gente só compara mesmo entre sigma e pi. Não, mas não é tão relevante ali. Ali a coisa é mais, o fator mais determinante ali é a sigma com a pi, mesmo, tá? Bom, gente, vamos lá. Segunda parte. Vamos retomar o estudo do campo, tá? A gente já tinha começado o campo elétrico, né? Deixa eu dar uma olhadinha no que a gente já tinha falado, só para eu saber de onde eu parei e o que eu preciso retomar. Ah, a gente estava discutindo a questão do módulo, né? Eu coloquei um campinho ali, então vamos continuar. Fontes de campo elétrico. Ah, não, antes de fontes de campo elétrico, peraí. Lembra que eu tinha falado no começo da aula da semana passada? Não lembro se foi no começo ou no meio da aula, em algum momento da aula, eu falei sobre que o campo era uma grandeza vetorial, que era importante a gente entender que o campo é uma grandeza vetorial. Se ele é uma grandeza vetorial, significa que a gente vai ter o módulo, a direção e o sentido. Então, hoje eu gostaria de falar boa parte da aula sobre direção e sentido, tá bom? A gente falou bastante sobre módulo na semana passada, hoje eu vou falar sobre direção e sentido. Então, vamos lá. Para a gente poder falar de direção e sentido, a gente precisa começar entendendo o que faz um campo ser criado. Para um campo ser criado, isso a gente também já comentou, a gente precisa de uma carga. Botou uma carga aqui, eu criei um campo em volta dela. Então, a condição para que um corpo crie campo ao seu redor é que esse corpo seja dotado de carga elétrica. Dentro dessa premissa, a gente estuda no vestibular três corpos geradores de campo. Então, cargas pontiformes. Acho que eu já tinha falado isso também, né? Pontiformes, cargas ocas e placas paralelas. Beleza? Então, vamos começar com as cargas pontiformes, porque estudar a carga pontiforme é bom porque eu consigo estudar a questão da direção e do sentido, tá? Não dá para a gente estudar a direção e sentido sem usar um corpo como referência, tá? Então, ó, no estudo do campo, vamos começar com cargas pontiformes. Tá. Bom, lembra que eu falei que campo é uma região do espaço que a gente não consegue visualizar. A gente sabe que existe ali uma área de influência ao redor de uma carga elétrica e que essa carga, a partir do momento que você colocar uma outra carga ali, elas vão interagir entre si. Existem alguns experimentos que a gente faz em laboratório em que a gente tem uma noção de como é esse campo elétrico, tá? A estrutura do campo, ela vai ser delimitada por uma coisa que a gente vai chamar de linha de força. Então imagina o seguinte, imagina que eu tenha um aparelho, aqui é tudo hipotético, tá? Eu tenho um aparelho que conseguisse visualizar o campo elétrico gerado por uma carga. Então eu vou pegar essa carga, colocá-la dentro do meu aparelho e o aparelho ele vai me mostrar como é o campo elétrico. Se a gente pudesse visualizar o campo, nós iríamos visualizar em volta da carga elétrica umas estruturazinhas assim, ó. Aqui deixa eu fazer um parênteses, tá? Se vocês tiverem um tempo e interesse, procura no YouTube um experimento que é muito simples de fazer, só que precisa de um gerador, tá? Mas é um experimento bem interessante, onde a gente consegue visualizar o campo elétrico. O experimento funciona assim. É um experimento que o pessoal faz em escola, em laboratório. Os caras pegam uma, uma espécie de uma bandeja de vidro, colocam nessa bandeja algum tipo de líquido viscoso, normalmente é uma glicerina, tem uns que podem fazer até com detergente, enfim. Você coloca ali uma glicerina
e enche esse recipiente com uma série de partículas carregadas eletricamente. E no centro desse recipiente tem a carga pontiforme. E aí a gente coloca essa carga no centro e as partículas que têm carga elétrica, elas começam a se alinhar de uma tal maneira que elas ficam todas elas formando uma espécie de raiozinho de sol. Tudo em volta da carga geradora, tá? Essas linhas, essas linhas aqui, deixa eu colocar mais um parzinho aqui, elas vão ser chamadas daqui para frente de linhas de campo ou linhas de força. Também pode ser chamada de linha de força. Linhas de campo ou linhas de força. Essas linhas vão ajudar a gente a desenhar o campo elétrico em volta da carga, tá? Professor, essas linhas de força, elas são sempre assim, formando um solzinho? Depende do corpo. Essas linhas de força são assim se o corpo for uma carga pontiforme, ok? Tá, o que que essa linha vai, o que que ela tem de característica para a gente importante? Essas linhas nunca se cruzam, nunca se cruzam. Nossa, ficou bem feio, né? Ixi, eu tô ficando com toque, gente. Agora eu não posso deixar um negócio mais vazio que o outro, olha lá. Ih, fudeu. Com mais vazio, eu falei, não, precisa encher. Nunca se cruzam, beleza. Outra coisa importante, são concêntricas. O que que isso quer dizer? Todas elas estão indo para o centro da carga, como se fossem raiozinhos de sol, tá? E tem uma coisa fundamental aqui, gente. Observa aqui no meu desenho, como essas linhas elas partem todas da carga elétrica, você vai observando que conforme você vai afastando da carga, essas linhas vão se afastando entre si, tá vendo? Esse afastamento ele está dizendo para a gente uma coisa por trás da história. Quanto mais afastadas estiverem as linhas, mais fraco é o campo. Então observa que no desenho, perto da carga, as linhas elas estão bem concentradinhas. Se você for seguindo duas linhas, à medida que você vai se afastando, elas vão se afastando. Então, ó, a concentração das linhas indica a intensidade do campo. A concentração das linhas indica a intensidade do campo. Do campo. Guarda muito essa informação, pessoal, porque ela vai nos ajudar no final da história toda a entender o campo uniforme, tá? Esse campo aqui que eu estou desenhando, ele não é claramente, ele não é um campo uniforme. Ah, mas como que você sabe, professor? Uai, olha para as linhas. Se as linhas estão mais concentradas numa região e menos concentradas na outra, é porque o campo não é uniforme. Tá bom? Beleza. Outra coisa, essas linhas, pessoal, isso eu não preciso escrever porque é meio óbvio, mas vamos falar. Não importa se a carga é positiva ou negativa, tá? Ela sempre vai gerar as linhas de campo, ok? Beleza. Tá. Uma vez feito isso, agora vem a questão: como é que eu desenho o campo em volta da carga? Então, para representar o campo em um ponto qualquer, para representar o campo num ponto qualquer, valem as seguintes regras. São duas regrinhas. O campo é um vetor tangente às linhas de força. O que significa dizer que uma coisa é tangente à outra? Que encosta. Ah, então pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Vamos refletir sobre essa frase.
Se o campo deve encostar na linha, eu desenho a linha para ter um ponto de apoio para desenhar o campo. A linha de força, gente, ela é uma espécie de trilho. Eu gosto sempre de usar essa analogia. Ela é uma espécie de trilho invisível no qual você vai desenhar o campo elétrico. Tudo bem? Segunda regra, depois eu vou mostrar os exemplos, tá? Calma aí que a gente vai falando com calma. Segundo, quando você fala que o campo ele é um vetor tangente às linhas de força, de maneira indireta, você está dando a direção do campo. A direção. Por exemplo, se eu quiser desenhar o campo nesse ponto aqui, ó, eu vou ter que desenhar um vetor encostando na linha. Se eu quiser desenhar um campo nesse ponto aqui, eu vou ter que desenhar um vetor encostando na linha. Então, a linha ela vai te dar a direção do campo, se ele é horizontal, se ele é vertical, se ele está na diagonal. Agora, o sentido para lá ou para cá, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, vai depender do sinal da carga. O sentido do campo, o sentido do campo será atribuído por convenção. Será atribuído por convenção. Isso aqui vai dar problema. Já estou sabendo já. Qual é a convenção? Vamos lá. A convenção vai depender do sinal da carga, gente. Então vamos lá. Imagina uma carga positiva, aqui, ó, geradora de campo. Ela está gerando um campo. Você não precisa desenhar, pessoal, mas você tem que imaginar as linhas passando aqui em volta. Imaginou? Agora olha só. Eu quero desenhar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Tá vendo esse pontinho que eu desenhei? Eu quero desenhar o campo elétrico nesse lugar. Eu quero desenhar o vetor campo elétrico neste local. Bom, o vetor ele tem que ter um módulo, uma direção e um sentido, certo? O módulo eu não vou calcular agora, mas eu quero a direção e o sentido. Então o que que eu faço? Eu imagino uma linha de força e em cima dessa linha eu vou desenhar o vetor. Esse aqui é o vetor, tá? Eu dei a direção para o vetor, tá vendo? Ó? Tá, agora a cabecinha do vetor me dá o quê? O sentido. Tá, qual é a convenção? Se a carga que está gerando o campo for positiva, o vetor ele aponta para fora da carga. A gente fala assim, ó. Você tem a direção do vetor daqui, né? Eu poderia apontar ele ou para dentro da carga. Isso. Ou eu apontaria para dentro da carga, ou eu apontaria para fora da carga. Quem vai mandar para onde eu aponto é a própria carga. Então a gente fala assim, ó. Esse é o nome, tá? Cargas geradoras positivas vão criar à sua volta, eu vou escrever isso, vão criar à sua volta campos de afastamento. Vou repetir a frase. Cargas geradoras positivas vão criar à sua volta campos de afastamento. Vou escrever aqui, ó. Cargas geradoras positivas geram campos de afastamento. Professor, por que que o campo chama de afastamento? Vai, dá uma olhada na seta. Porque o campo ele foi desenhado para fora da carga. Então, sempre que vocês virem em exercícios de desenhos, isso vai aparecer, a gente vai mostrar exemplos. Você vai ver uma carga, aí vai ver um ponto perto da carga e um vetor apontando para fora. O fato do vetor estar apontando para fora está querendo dizer o quê? Que aquela carga que está criando um campo é uma carga positiva, ok? Se a carga for negativa, eu faço o desenho em cima da linha, só que com aproximação para dentro da carga. Ó. Então aqui é o vetor no ponto, campo elétrico apontando para dentro, campo elétrico apontando para fora.
Então vamos escrever aqui, ó. Cargas geradoras negativas geram campo de afastamento, de aproximação, desculpa. Aproximação, tá? Esse ponto aqui, gente, ele merece que a gente faça algumas reflexões um pouquinho maiores. Porque isso aqui é o começo da confusão. Geralmente o aluno ele vem acompanhando a eletrostática até aqui. A partir daqui ele larga a mão porque começa a ficar um negócio completamente sem sentido. Dá uma olhada nessas setinhas. Estão olhando? O que que você não pode pensar? Que essa seta é uma força. Dá uma olhada nessa frase, gente. Se a gente não entender o que está acontecendo aqui, a gente vai sair daqui viajando. Quando eu falo assim, ó, cargas geradoras positivas geram campo de afastamento, para muitas pessoas, essa leitura passa pela seguinte coisa: olha, quer dizer, você está querendo me dizer então que carga positiva só afasta, ela só repele. Aí você vem para cá. Cargas negativas geram campo de aproximação. Então você está querendo dizer que carga negativa só aproxima? Não. O fato de você dar o um nome para um campo, como campo de afastamento e campo de aproximação, não tem nada a ver com a palavra força. Campo e força são entidades distintas. Claro que um não existe sem o outro, no caso da força elétrica. Mas um campo de afastamento pode criar forças de atração, assim como um campo de aproximação poderá gerar forças de afastamento. Então, aqui a gente precisa fazer um adendo, que é o seguinte, ó. Cuidado para não confundir campo e força. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu tenho certeza que tem gente que já está confundindo, porque é normal confundir. A gente passa, sei lá, 10, 200 mil anos falando que força é vetor, força é vetor, força é vetor, e é verdade. Aí vem uma setinha assim apontando para dentro e fala, pô, isso aqui é uma força. Não, isso é um vetor. Professor, mas o que significa de fato termos um campo de afastamento e um campo de aproximação? Nada, nada. Não tem nenhum significado escondido por trás disso. Ah, mas então por que que a gente usa essas nomenclaturas? Por que que não pode tratar campo de qualquer forma? Porque existem aqui um problema que na gravidade não tem, por exemplo. Na gravidade, só existe atração. Na eletricidade, existe atração e repulsão. Então, por que isso acontece? Porque existem duas cargas que podem criar campo. Então, quando a gente dá nome para os campos, pessoal, campo de afastamento, é mais ou menos para dizer assim, ó, campo criado por uma carga positiva. Em vez de falar assim, campo criado por uma carga positiva, a gente chama de campo de afastamento, é um nome. Aqui é a mesma coisa. Para não falar assim, campo criado por uma carga negativa, a gente usa campo de aproximação, ok? Eu vou mostrar para vocês como isso precisa ser. Você precisa tomar cuidado para não confundir. Para poder ilustrar isso aqui, a gente pode lançar a seguinte questão: como se comporta uma carga de prova dentro do campo? Vamos lá. Como se comporta uma carga de prova dentro de um campo? Vamos lá. Eu vou citar alguns exemplos. E aí eu espero que depois que eu apresente esses exemplos, a gente consiga entender a distinção de campo e força. Vamos imaginar então a seguinte situação. Aqui eu tenho uma carga geradora, tá bom? Essa carga geradora ela está fixa, está presa. E essa carga é positiva. Tudo bem? Então, em volta da carga existe um campo, tá bom? Se eu quiser desenhar um campo aqui, ó, tá vendo esse pontinho aqui? Eu quero desenhar como é o campo elétrico nesse lugar.
Desenhei. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta meio idiota aqui. Existe campo sem carga? Existe campo elétrico sem carga? Sem a geradora, não. Se você não tiver uma carga geradora, você não tem um campo. Agora, aqui, se tiver uma carga de prova ou não tiver uma carga de prova, existe campo aqui? Existe. O campo, ele não depende da presença de ninguém. Por exemplo, nesse ponto aqui onde está meu dedo, ó, tem gravidade? Mas não tem corpo. Então, um campo existe independente da presença de um corpo lá dentro. Ah, mas então por que você coloca um corpo lá dentro? Eu coloco um corpo lá dentro para provar o campo. Então veja, aqui existe um campo sem carga de prova. Tudo bem, agora eu vou colocar uma carga de prova aqui. Vou colocar uma carga de prova aqui. Se eu soltar essa carga de prova, para onde ela vai se mexer? Depende do sinal. Vamos colocar um sinal nela? Carga positiva. Bom, sendo a carga de prova positiva, estando ela perto de uma outra carga geradora positiva, essa carga vai sentir uma força de repulsão. Então, veja que são dois vetores, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. São dois vetores distintos. O fato do vetor estar, v campo, estar apontando para a direita, não tem a ver com o fato dessa força estar apontando para a direita. Essa força está apontando para a direita por causa do sinal. Quer ver um outro exemplo? Vamos lá. Agora eu vou colocar. Fazer aqui. Não, fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar uma carga geradora positiva de novo, fazendo um campo de afastamento. Então veja, ó, a carga positiva ela gera um campo de afastamento, independente de haver ou não uma outra carga aqui. Só que agora eu vou colocar uma carga de prova. Essa carga de prova que eu vou colocar, eu quero que ela seja negativa, gente. Agora eu quero que ela seja negativa. Carga de prova negativa. Quando você colocar uma carga de prova negativa dentro de um campo de afastamento, o que vai acontecer com essa carga negativa? Bom, se o campo é de afastamento, é que significa que quem criou o campo foi o positivo. Então, pera um pouquinho. Aqui nós temos cargas de sinais opostos. Cargas de sinais opostos se atraem. Tudo bem até aqui? Então vamos com calma que eu preciso tirar conclusões aqui. Professor, oi. Então quer dizer que quando você colocar uma carga de prova dentro de um campo, ela sempre vai se deslocar na direção do campo, ou a favor ou contra, não é? É, vou repetir devagar. Quando eu colocar uma carga de prova num campo, ela sempre se loca é foda. Ela sempre se locomove na direção do campo, ou a favor do campo, ou contra o campo. Vamos repetir o teste novamente, só que agora com cargas geradoras negativas. Em vez de agora eu pegar uma carga positiva e criar o campo, eu vou pegar uma negativa e vou criar o campo em volta. E aí nós vamos tirar uma regra da natureza. Opa, aqui é nega, né? Peraí. Negativa. E aqui é negativa também. Ó. Cargas geradoras negativas, pessoal. Vamos ver o que elas fazem no espaço. Uma carga geradora negativa, ela cria um campo. Só que o campo é de aproximação. Então, vou desenhar um campo de aproximação para cá. Ó. Vocês estão percebendo, mais uma vez, que o fato do campo ser de aproximação ou não depende da carga de prova.
Depende da carga geradora. Geradora. Tá, agora vamos ver o que uma carga de prova faz dentro do campo de aproximação. Vou botar uma carga de prova aqui positiva. Q de prova positiva. Como que uma carga de prova positiva se comporta dentro de um campo de aproximação? Se aproximando. Aqui, ó. Não é positivo, essa não é negativa. Vamos lá. Por que que o campo é de aproximação? Porque a carga que gerou foi negativa. Só que como a carga de prova é positiva, a força elétrica está para a esquerda. Olha! Nossa! Puxa vida, que coincidência! Toda vez que você coloca uma carga positiva dentro de um campo, a carga vai a favor do campo. Ó, se você coloca uma carga positiva, campo de afastamento, a carga se afasta. Ela faz positivo para o campo. Se você coloca uma carga positiva dentro de um campo de aproximação, ela se comporta indo para o campo de aproximação. Então, a gente percebe que a carga positiva, ela sempre concorda com o campo. Agora, a carga negativa não. A carga negativa não. Olha, no primeiro exemplo, a gente já tinha visto aqui, ó, que a carga negativa, ela está agindo, ela está andando contra o campo. Agora, olha o que vai acontecer aqui se eu colocar uma negativa. Bota uma negativa aqui. Como que uma negativa se concorda? Como que uma negativa se comporta dentro de um campo de aproximação? Bom, se o campo é de aproximação, é porque a carga que o criou também é negativa. Se a carga que o criou é negativa e a carga de prova é negativa, então ela deve se afastar. Fel. Tudo bem? Então, olha só. A gente finalmente chegou no âmago da coisa. Sabe por que que a gente usa sinais positivo e negativo para cargas? Claro que é porque elas são diferentes. Isso é óbvio. Mas por que positivo e negativo? A carga positiva e negativa, o sinal dela tem a ver com o comportamento dela dentro de um campo elétrico. Toda santa vez que uma carga positiva estiver dentro de um campo, deslocar-se-á, olha que legal isso, a favor do campo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Por isso que ela é positiva, ela faz assim para o campo, ó, legal, vai, eu vou para você. Você está mandando me aproximar, eu vou. Você está mandando me afastar, eu me afasto. Agora, a carga negativa, ela tem o sinal, ela tem o comportamento oposto, ela nega a direção do campo. Ela se submete ao campo, mas ela nega ele. Ó, ela se submete ao campo, mas contra ele. A negativa ela é do contra. Aqui é a mesma coisa, ó. Tudo bem? Fala. Isso, isso. Na verdade, todo o comportamento do campo ele foi pautado pelo positivo. Então, tipo assim, na verdade não é pautado, a coisa foi assim na vida real. Eu sei que existem duas cargas. Eu sei. Uma eu tenho que chamar de positiva. A outra eu tenho que chamar de negativa. Qual eu vou chamar de qual? Bota a carga no campo e vê o que ela faz. Se ela concordar com o campo, o que que ela é? Positiva. Se ela discordar do campo, ela é o quê? Negativa. Então aqui fica muito claro a existência de duas cargas e mais, elas são opostas. Agora eu entendo o que que significa ser oposto. É o oposto quanto ao comportamento elétrico. Se eu jogar elétron num campo, ele vai contra o campo. Se eu jogar próton no campo, ele vai a favor do campo. E assim vai, tá? Beleza? Hum. É, bom, vamos voltar a falar do módulo. E o módulo? Professor, o módulo eu já sei calcular. Calma.
Olha aqui, ó. Isso aqui é definição de campo, né? Ó, a gente passou isso na aula da semana passada. Só que, gente, essa definição, dentro de alguns contextos, ela não é uma definição que a gente seja muito útil para vestibular. O que eu quero dizer com isso? Você não vai resolver muita questão envolvendo essa fórmula, assim, sendo bem prático. Porque essa fórmula, ela tem uma coisa que ela não analisa. Ela é uma fórmula boa para entender o que é o campo, mas ela não é boa para pensar na seguinte situação. O campo, gente, varia com a distância da carga geradora. O campo, ele é uma propriedade que depende da distância do corpo que o gerou. Tipo, por exemplo, se eu botar essa carga de prova aqui, ó, pá, a força é diferente. Ela está dentro do mesmo campo, mas a força é diferente. Então, da mesma forma que a força possui intensidade, o campo também possui. A intensidade do campo, ela depende da distância da carga geradora. Tudo bem? Então, ó, sabemos, porém, porém, que o valor do campo elétrico, o valor de E, depende da distância da carga geradora. De novo, tá, gente? Se você tiver dificuldade de pensar nisso que eu estou falando, pensa na gravidade. Ou seja, no valor, né, do campo gravitacional. Se eu estou na Terra, se eu estou na superfície da Terra, o meu campo gravitacional, eu estou dentro de um campo gravitacional que a minha gravidade vale 10. Se eu, por exemplo, vou me afastando da Terra, por exemplo, a uns 7, 8 mil quilômetros, o campo de gravidade já cai. Justamente por quê? Porque eu estou saindo de perto do corpo. Então, o que que a gente quer? A gente quer criar uma fórmula que permita para mim calcular um campo elétrico em qualquer lugar sem precisar ter uma carga de prova. Porque assim, se eu botar a carga de prova aqui e medir essa força, eu consigo fazer essa conta. Mas o que eu quero, na verdade, é imaginar uma carga e pensar em calcular um ponto em qualquer lugar da carga, mesmo sem ter a porra. Oi. Mesmo sem ter a porra da carga de prova. Fala. Ah, tá. Faz tanto tempo assim? Faz? Nossa, eu tô sujando tudo, gente. Perdão, tá? Ah, tá bom. Tá. Beleza. Beleza. Então, voltando, gente. Como que eu vou criar. Alô? Como que eu vou criar uma fórmula para calcular o campo num lugar se eu não tenho uma carga de prova ali? A gente vai fazer o seguinte. Eu sei que o campo elétrico é força sobre carga, sobre a carga de prova. Perdão. Ó. Só que eu sei calcular, gente, o módulo dessa força, porque eu já sei a lei de Coulomb, eu já sei a força elétrica. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula do Coulomb e tascar ela aqui dentro, ó. Vai ficar assim, ó. E igual a. Agora vem a fórmula da lei de Coulomb. Como que eu calculo essa força aqui entre as duas cargas, gente? Vai ser K módulo do QG, módulo do QP, dividido pela distância elevada ao quadrado. Onde é essa distância aqui que me importa na história toda, né? Tá. Tudo isso equivale à força elétrica. Tudo isso equivale à força elétrica. Agora eu vou substituir aqui embaixo o módulo da carga de prova. Aqui faltou um módulo, tá, gente? Perdão. Ó, dá uma olhadinha ali. Entenderam o que aconteceu agora? O que que aconteceu aqui? Uhul! Eu não preciso mais que tenha uma carga de prova lá para calcular o campo lá.
Eu consigo calcular o campo em algum lugar, mesmo sem ter nada ali. Entenderam? Eu cortei a carga de prova e aí cheguei na fórmula que a gente usa para calcular o campo perto de uma carga. Ô, gente, o fato. Peraí. Ô, gente, o fato da gente não encontrar na fórmula o QP indica fisicamente que a existência do campo elétrico não depende do QP. Ela depende apenas de quem? De quem o gerou. De quem o gerou. Até aqui alguma pergunta, pessoal? Se eu tivesse assistindo a aula, eu teria uma pergunta. A pergunta seria assim, tá, onde isso tudo vai parar, né? Bom, a partir de agora, o que eu consigo fazer? Eu consigo calcular campo de duas formas. Isso é muito importante que a gente não perca da cabeça, tá? Eu posso calcular o campo usando a definição de campo, só que para isso eu preciso conhecer a força e a carga de prova. Então veja, eu costumo brincar que existem duas maneiras de você calcular o campo. Se você é uma carga de prova e você precisa calcular o campo, você usa essa fórmula. Agora, se você quer calcular o campo a partir da perspectiva da carga geradora, eu uso essa. Agora, é importante entender, pessoal, que essas duas fórmulas têm que dar o mesmo resultado, só que por vias diferentes, ok? Então, eu acho que o próximo passo aqui seria a gente tentar propor um exemplo de como conectar essas duas fórmulas. Montar um probleminha aqui para a gente tentar conectar essas duas equações, tá? Vamos lá. Vou deixar de novo aqui, tá? Hum, Integração das fórmulas. Integração das fórmulas. Como eu puxo uma para outra e outra para uma? Então a situação é a seguinte: você tem aqui uma carga geradora hum, positiva, e aqui eu tenho uma carga de prova, uma QP positiva também, tá bom? Vamos imaginar que essas duas cargas estejam separadas por uma distância que eu conheço, 3 metros, tá bom? Eu conheço a carga geradora, tá aqui, beleza? Qual vai ser a força que aquela carga vai experimentar naquela distância ali? Então eu quero calcular a força que a carga vai experimentar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o campo elétrico. Então, eu vou desenhar aqui o campo elétrico, ó. Desenhei o campo se afastando por causa da carga geradora. A força vai ser essa daqui, tá bem? Beleza. Primeiro eu vou calcular o campo ali. Então vamos lá. Campo igual a K, QG sobre D quadrado. A gente vai usar sempre aquele mesmo K, tá bom, pessoal? Aquele K padrão, que é 9 vezes 10 a nona. Então, 9, 10 a nona, vezes. Eu coloquei aqui uma carguinha pequenininha, tá? Coloquei aqui 2 microcoulombs. A gente costuma trabalhar com números bem pequenininhos mesmo, tá? Quando a gente trabalha com carga elétrica, é bem nano. Normalmente é mili, micro e às vezes aparece nano. Às vezes. Bom, bem, então fica 2, 10 a menos 6
hum, dividido pela distância, sempre em metros, porque a gente está falando do sistema internacional, tá? Elevado ao quadrado. Então, 9. Pronto. Então, o campo elétrico naquele lugar ali deu 2.000. 2.000, né, gente? Vê se faz a conta aí, ó. Eu cancelo 9 com o 9. Ó, eu cancelo 9 com o 9 aqui, ó. E aí você tem aqui 2 10 a menos 6 vezes 10 a nona, vai dar 10 a terceira ali, 2.000. 2.000 newtons por coulomb. Pronto. Então, olha só o que eu acabei de descobrir, pessoal. Neste local, e somente neste, eu tenho um campo de 2.000. Observe uma coisa, pessoal. Se eu afastar esse ponto da carga geradora, esse valor aqui já muda. Já não é mais 2.000. Se eu aproximar o ponto da carga, o campo já fica mais forte. Então, nesse lugar, o campo é 2.000 newtons por coulomb. O que isso quer dizer na prática? Que se a carga de prova for de 1 coulomb, ela vai experimentar uma força de 2.000 newtons. Se a carga tiver, sei lá, 2 coulombs, ela vai experimentar uma força de 4.000. Ou seja, cada coulomb de carga de prova experimenta uma força de 2.000. E olha que eu estou usando a palavra experimenta pelo seguinte: se essa carga de prova fosse negativa, ela também experimentaria uma força de 2.000, só que de atração. Então veja, o valor do campo, ele só te dá o valor da força que cada coulomb sente. Beleza? Tá? Então, ó, cada 1 coulomb de carga experimenta uma força elétrica de 2.000 newtons. Por isso que na hora de você calcular o campo, pessoal, a gente não está muito preocupado com o sinal da carga geradora. Porque quando você está calculando o campo, você está preocupado em saber qual é a força que ela vai exercer. Se vai ser atrativo ou repulsivo é outra história. Agora veja, ainda refletindo sobre isso. O que que acontece com o corpo? Tá, vamos usar um termo melhor, senão vocês não vão lembrar. O que que acontece com a energia de um corpo quando você deixa uma força agir sobre ele? Hã? Ela pode fazer. Você foi um pouco à frente, volta um pouquinho. Ela pode fazer trabalho, trabalho. E ao fazer trabalho, aí sim ela vai variar a energia cinética do corpo. Então veja. Se eu soltar essa carga, ela vai andar para a direita. Só que, gente, para pensar um pouco. Ela está andando para a direita sob a ação de uma força. Então é claro que ela vai acelerar. Ela não vai andar em movimento uniforme. Porque para ela andar em movimento uniforme não tinha que ter força. Então aqui tá, a mecânica está toda aqui, ó. A força elétrica vai fazer um trabalho e, pelo teorema da energia cinética, trabalho é a variação da energia cinética. Então, nesse processo de aceleração da carga, é que a gente vai ter a energia sendo liberada, tá? Que a gente vai tratar dessa questão da energia quando a gente fala de potencial elétrico, tá? Perguntas até aqui? Tá, vamos dificultar um pouquinho então. Isso aqui tudo é carga pontiforme, tá? Carga pontiforme, carga pontiforme. Interação de campos. Ihu. Oi, como assim? Explica para mim o que você está pensando.
Isso, o campo só depende da carga geradora. Sim, dá para. É porque assim, a gente percebe isso que você está falando quando você olha para a unidade do campo. Como a unidade do campo é por Coulomb, se você tiver mais coulombs, você está fudido. Entendeu? Se você tiver menos. Gente, olha que bonito isso aqui. Lindo, né? Agora olha isso aqui. Não? Para vocês? Tudo bem. Cara, essas formas são iguais. Quem tem massa sofre gravidade. E o resultado disso é uma coisa chamada peso. Na verdade, é assim, né? Quem tem massa sente gravidade. E o reflexo disso é uma coisa chamada peso. A gravidade vale quanto? Depende. Depende de onde você está. É a mesma coisa do campo. Percebe? Não acha que a gravidade vale 10. Ela vale 10 na superfície. Mas esse valor, ele está para a gravidade, assim como este valor está para a eletricidade. Quanto mais maçudo eu sou, mais pesado eu fico. Quanto mais cargudo eu for, mais força electricada eu fico. Faz todo sentido. Ou seja, o que é carga elétrica e o que é massa? Essas duas perguntas são boas. Massa é a propriedade que um corpo tem de sentir a presença da gravidade. Massa não é quantidade de matéria. Isso é coisa de químico que não sabe merda nenhuma. Tipo eu, por exemplo. Massa não é quantidade de matéria. Massa é um atributo da matéria que a torna capaz de sentir o campo gravitacional. É um atributo. Ah, mas como que você sabe que isso existe? Ué, bota uma massa aqui. Caiu. Agora, quanto mais massa, maior é o efeito do campo gravitacional, né? É a mesma coisa com a eletricidade. Então, se eu sou uma carga muito carguda, eu vou sofrer uma força elétrica muito força eletricuda. Não importa se ela é atrativa ou repulsiva. Tá bom? Beleza? Ahn, por isso que nêutron não sente campo elétrico. Por isso que uma partícula que não tem massa, por exemplo, fóton, não sente campo gravitacional. Tá? Então, a matéria, ela se comunica com o campo. É como se existissem vários campos em nossa volta. Você tem um campo de gravidade, você tem um campo elétrico, só que alguns campos você sente, outros você não sente. Para você sentir uns, você tem que ter massa. Para sentir outros, você tem que sentir carga. Então, por exemplo, o campo elétrico, o campo gravitacional, a gente sente desde o momento que você nasceu. Você pôs o pé aqui na Terra, você começou a sentir o campo porque você tem massa. O campo elétrico, às vezes, a gente sente. Quando você encosta em alguém, dá choque. Naquele momento, você sentiu a presença de uma coisa fora da realidade aqui, que é o campo elétrico. Isso vai acontecer com o magnetismo, tá bom? Bom, ainda em cima dessa questão dos campos, gente, qual que é o problema de campo? Eles se misturam. Por exemplo, quando a gente estuda gravitação, a gente aprende lá, o sistema solar tem o Sol e os planetas em volta dele, todo mundo girando em torno dele. Tá tudo certo. Só que ninguém sabe, ou a gente não se dá conta, de que não é apenas o Sol que exerce força gravitacional sobre os planetas. Os planetas exercem forças gravitacionais entre si. O sistema solar, gente, ele não é reflexo apenas de um corpo atraindo todos os outros. Você tem campos interferindo um no outro. Isso na gravidade. Na eletricidade é a mesma coisa. Então, agora o nosso próximo desafio é o seguinte: antes eu tinha uma carga geradora e eu calculava o campo perto dela. Tá bom. Agora eu vou colocar duas cargas e vou calcular o campo perto delas. E vou colocar ali uma terceira carga depois para ver o que acontece com ela. Então, quando eu falo em interação de campos, é isso. É campo gerado por duas ou mais cargas, tá? Vamos lá. A melhor maneira de estudar esses campos é pensando nas linhas de força. Lembra como eram as linhas de força de cargas sozinhas? Lembra?
Quando você punha uma carga para gerar um campo, as linhas ficavam parecendo raios de sol, certo? Linhas concêntricas e quanto mais distante, mais fraco o campo. Agora imaginem duas cargas de sinais opostos, uma bem pertinho da outra. A carga de sinal positiva, ela vai gerar várias linhas onde o campo estará se afastando, não tá? Então, vai imaginando isso. Aqui eu teria várias linhas onde o campo estaria se aproximando. Quando você aproximar uma carga da outra, mano, olha isso aqui. Olha o que vai acontecer com as linhas. Até ficou estranho, né? O sinal, sumiu o sinal. Peraí. Pronto. Linhas de força geradas por duas cargas de sinais opostos. Dá uma olhada aqui numa coisa curiosa. Atrás da carga, aqui, ó, as linhas de força ainda têm uma certa semelhança com o solzinho, tá vendo? Mas o que que a gente percebe que acontece aqui? Quando você aproxima uma carga na outra, parece que as linhas de força se dobram, formando uma linha de força única, ó, tá vendo, ó? Comunicando uma carga com a outra, tá? Se eu precisar desenhar um campo elétrico em volta dessas cargas, eu tenho que seguir essas linhas. Lembra qual é a regra do campo? Regra número um, tangente às linhas de força. Regra número 2, se afasta da positiva, se aproxima da negativa. Então vamos lá. Agora começam a aparecer questões já de vestibular. Por exemplo, o cara desenha duas cargas de sinais opostos, mas ele não desenha a linha de força. Ele só fala, olha, tem uma carga positiva e uma negativa. Eu quero desenhar o campo, olha a palavra agora, resultante nesse ponto aqui, ó. Então eu quero desenhar o campo elétrico nesse ponto. O campo elétrico neste ponto seria a soma do campo da esquerda com o campo da direita. Tudo bem? Para desenhar o campo aqui, o que que eu tenho que fazer? Desenho uma linha, desculpa, desenho o vetor tangente à linha de força. Desenhei. Agora eu preciso desenhar a setinha, pessoal. Ou a setinha vem para cima, ou a setinha vai para baixo. Eu olho, bom, o que que eu faço? Onde está a carga positiva? Está do lado esquerdo, né? E a negativa está para cá. Então, esse vetor ele precisa se afastar do positivo e, ao mesmo tempo, se aproximar do negativo. Então, ó, campo para a direita. Esse é o campo elétrico resultante da soma dos dois campos. Então, se eu pegar o campo que essa carga criou, mais o campo que essa carga criou, vai dar isso aqui. Tá bom? E se eu colocar uma carga de prova aqui? O que que acontece? Bom, se a carga de prova for positiva, ela anda a favor do campo. Se a carga de prova for negativa, ela anda contra. Ou seja, o campo elétrico é o caminho da carga de prova. Essa é a melhor maneira de pensar nele. Se a carga de prova for positiva, ela vai para lá, ó, a favor do campo.
Se a carga de prova for negativa, ela vai para cá, tá? Beleza? Quer ver um outro caso? Vamos lá. Agora eu vou escolher uma outra região onde eu vou desenhar o campo. Agora eu quero uma região bem no meio das cargas aqui, bem entre elas, ó. Nesse ponto aqui, ó. Como é que eu desenharia o campo elétrico entre as duas cargas nesse ponto aqui? Regra número um: tangente à linha de força. Nesse caso, desenhar uma linha tangente à reta, né? É basicamente desenhar em cima. Segunda regra: para onde eu desenho a setinha? Se afastando da positiva e se afastando da negativa. Desculpa, se aproximando da negativa, tá? Por isso que a gente costuma, em apostila de cursinho, a gente costuma ler a seguinte frase: as linhas, olha só essa frase, as linhas do campo saem da positiva e entram na negativa. É para dar essa noção do sentido do campo. Essa coisa do sair e entrar tem a ver com afastar e aproximar, tá? Se eu colocar uma carga de prova aqui, para onde ela vai? Se for positiva, a favor do campo. Olha lá, ó, a favor do campo. Se for negativa, contra o campo. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora vai ficar legal. Ao invés de pegar uma carga positiva e uma negativa e ver as linhas, eu vou colocar duas de mesmo sinal. Duas de mesmo sinal. Ah, vai positivo, melhor. É uma bosta. Tudo bem. Aí, positiva com positiva. É uma coisa muito louca, porque o que que acontece? Quando você tem duas cargas de sinal contrário e as duas estão afastadas, cada uma fica um solzinho. Aí você aproxima as duas, os solzinhos se juntam e formam isso aqui, que é uma cebola, um bombom, o que você quiser. Depende do que você ingeriu. Isso aqui é completamente diferente. Por quê? Eu tenho dois sóizinhos. Só que como as cargas são de sinais iguais, não tem como uma emendar na outra. Acontece uma figura bem distinta daquela ali, tá? Então, primeiro, eu consigo, ou deveríamos conseguir, analisar quem está gerando o campo simplesmente pelo formato das linhas. Existem padrões, tá, pessoal? Linhas de campo para carga de sinal oposto, isso. Linhas de campo para cargas de mesmo sinal, isto, não importando se elas são positivas ou negativas. Outra coisa que é muito diferente, e isso é ponto de apoio de exercício. Vocês estão percebendo que quando a gente desenha o campo na situação 2 tem uma área aqui branca, ó. Tem alguma coisa especial ali. Lembra que a concentração de cargas determina a intensidade do campo? Então, se aqui tem uma região que não tem linhas de campo, a gente deve imaginar que aqui não tem campo elétrico. Não há campo elétrico lá no meio. Professor, mas como assim não há campo elétrico lá no meio? Como que pode, no meio das cargas, você ter uma região sem campo, que um campo anula o outro? Isso é a coisa louca da história. Um campo anula o outro. A presença de dois campos aqui, por algum motivo, estão se anulando. Diferente de uma situação como essa.
Aqui os campos não vão se anular. Tanto é que você não vê nenhuma região aqui sem as linhas de força. Aqui você enxerga. Então, aqui tem uma região provavelmente não, certamente onde o campo é zero. Agora vamos parar para pensar fisicamente. O que significa dizer que tem um lugar onde o campo é zero? Qual a consequência imediata de não ter campo neste lugar? Bom, a gente está desde o começo da história dizendo que campo é uma coisa que faz uma carga sentir a presença dele se movimentando, ou, na pior das hipóteses, sofrendo ação de uma força. Então significa dizer que se eu botar uma carga de prova aqui, ela não anda. Ela não vai andar. Porque ela foi colocada numa região específica em que não há campo. Agora vem o link da coisa. Sem campo, sem movimento de carga. Sem movimento de carga, sem corrente elétrica. A ausência de campo impede qualquer carga de se movimentar. Se eu não tiver campo elétrico, não tem corrente elétrica. Então significa o seguinte: se você estivesse aqui dentro, pode cair o caralho de raio na tua cabeça, não vai acontecer nada. Porque aqui não tem corrente elétrica andando. Isso é chamado de isolamento ou blindagem eletrostática. Sabe a história da gaiola de Faraday? Aquela história de que se você ficar numa gaiola, você não toma choque? É por causa desse tipo de comportamento. Se você tem alguma região que de alguma maneira está isenta de campo elétrico, nunca vai ter corrente elétrica naquele lugar. Jamais, em hipótese alguma. Tá? Fala. Não, calma, a gente chega lá. A gente chega lá. Blindagem eletrostática. Blindagem eletrostática. Ou isolamento, é. No caso da gaiola de Faraday, o que vai formar essa blindagem é uma outra coisa. O que nós temos aqui, eu estou criando uma região onde não tem campo elétrico. Mas eu estou criando uma região que não tem campo elétrico porque eu estou colocando uma carga perto da outra e estou anulando o campo de uma da outra. Tudo bem? Beleza. Aonde? Aqui, por exemplo. Ela faz isso. Uom. É. Uh -uh. Uh -uh. Ela vai. Então, a questão é assim, né? A direção não muda, o sentido muda. Se a carga de prova for negativa a favor do campo. Entendeu? Por exemplo, se eu botar uma carga aqui, ó, e ela for positiva, ela faz isso. Porque o campo ali está para cá. Se a carga de prova for negativa, ela faz isso. Até bater na outra carga. É, por causa da força, tá? Então o campo determina o que vai acontecer com você. Se você for positivo, para lá. Se você for negativo, para cá, tá? E sempre em cima da linha. Isso é curioso. Isso é curioso. Porque, tipo assim, a gente não consegue visualizar isso, né? Isso aqui é uma situação instantânea. Mas, na verdade, se você soltar a carga, ela faz isso, ó. Porque conforme ela vai mudando de posição, o campo vai mudando, então ela vai direcionando. Tá? Isso também nos leva a uma percepção bem preocupante. A força não é constante nessa merda. Porque à medida que você vai se afastando de uma carga, você vai se aproximando da outra. Porque, ó, pensa o seguinte: campo vezes carga é força. Agora, se isso aqui, durante o movimento, variar, isso varia. Entendeu? Tá? É por isso que a gente vai ter que usar o conceito de potencial depois. Fala. O mecanismo do para-raio é simplesmente oferecer um caminho mais curto para a eletricidade. Eu sei que vai haver uma descarga elétrica em algum momento. Essa descarga elétrica, ela tende a acontecer onde for mais fácil para a eletricidade escorrer, que é o conceito de resistência, na verdade, né? Por exemplo, se eu tenho dois resistores, para quem lembrar, se você não lembrar, não tem problema. Se eu tenho um resistor de 10 ohms e um resistor de 5 ohms, e os dois estão em paralelo, se eu jogar uma corrente aqui de 3 ampere, exemplo,
vai passar 2 amperes aqui e um aqui. Por quê? Menos resistência. O para-raio faz isso. O para-raio é um fio que está simplesmente aterrado. Você sabe que uma hora vai ter uma descarga elétrica. Por quê? Vamos lá. Porque o ar não vai ser suficiente para isolar. A nuvem está carregada para caralho, você tem o ar, chega uma hora que essa carga está tão grande que ela rompe a rigidez do ar. Aí descarrega. Esse raio ele tende a chegar na Terra pelo caminho mais fácil. Aí é o para-raio, tá? Beleza? Oi, com certeza. Por causa disso aqui, ó. Se isso é zero, ó, por mais que seja a sua carga, tá? Então, se eu colocar para cá ou para cá, aqui, aí ela anda. Ah, são coisas diferentes, velho. Se você botar uma carga aqui, ela faz isso. Se eu botar uma carga aqui, ela faz isso. Tanto faz. Sim, sim, forças diferentes. Porque elas podem estar diferentes em distância do campo. Se elas estiverem aqui distantes, não, tá? Que mais? Vamos ver como é que isso funciona na vida real. Exercício, né? Então, peraí. Vamos imaginar alguns exemplos. Considere duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, cada uma com valor. As duas positivas, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma carga de prova, uma carga geradora Q1 e eu tenho uma carga geradora Q2, cada uma com valorzinho de carga. Eu conheço essa distância aqui, ó. Ela vale 3 metros. Eu conheço essa distância aqui. Ela vale 2 metros. Dois não. 4. Calcula para mim o campo nesse ponto. Nesse ponto aqui, ó. Então eu quero o campo no ponto P resultante. Tá? Gente, observa um detalhe aqui. Eu não estou pedindo para a gente desenhar linhas. As linhas, a gente vai imaginar normalmente quando você precisar fazer algum tipo de desenho. Sobretudo quando você tem cargas uma do lado da outra ali. Aqui não tem muito sentido você ficar imaginando linha, tá? A gente vai direto na matemática da coisa. Esse ponto P, ele está submetido a dois campos elétricos. O campo criado pela carga 2 e o campo criado pela carga 1. Como a gente não vai ficar desenhando linha de campo, a gente vai na regra, afastamento, aproximação. Então veja, pensa na carga número 1 aqui, ó. Ela vai exercer nesse ponto aqui um campo elétrico. Como essa carga 1 ela é positiva, então ela vai criar nesse ponto P um campo de afastamento. Então eu vou desenhar aqui um vetor aqui, EP, gerado pela carga 1. Ó, ficou meio esquisito, né? Tá, vou ficar mais bonitinho. Não importa. Por que que não importa? Estou querendo saber o campo elétrico. Se eu só estou querendo saber o campo, eu não preciso se preocupar com a carga de prova. É diferente, por exemplo, se ele falasse para mim assim, tá, e se eu soltar uma carga de prova lá? Aí eu preciso saber se ela é positiva ou negativa. Primeiro, eu vou primeiro olhar para os campos resultantes. Tá? Então eu tenho aqui um campo, beleza. Agora aqui eu tenho um outro vetor. Um outro vetor. Só que esse outro vetor, deixa eu colocar para cá, peraí. IP1. IP1. Esse outro vetor, pessoal,
ele provocado pela carga 2, ele é um vetor também de afastamento. Vê se faz sentido. Ele também é um vetor de afastamento. EP2, tá? Então veja, eu estou desenhando os vetores como se as cargas estivessem sozinhas gerando eles. Então, tipo assim, se somente tivesse a carga 1, ela geraria esse vetor. Se somente tivesse a carga 2, aqui, ó, ela geraria esse vetor. No entanto, eu tenho dois vetores. Como que a gente calcularia a resultante aqui, pessoal? Primeiro eu vou calcular o módulo dos dois, tá? Então vamos calcular os módulos dos dois. Lembrando que aqui existe um ângulo, tá? Que eu deveria conhecê-lo, tá? Em exercícios dessa natureza, o cara vai ter que te dar, por exemplo, o seno, o cosseno desse ângulo. A gente até pode tentar achar ele aqui, que talvez a gente consiga, tá? Mas beleza. É, vamos calcular então os vetores E1 e 2, ó. 1 e 2, tá? Vamos calcular o vetor 1 primeiro. E1. E1 é esse aqui. Então lá, K vezes. Quem é a carga que está gerando o campo 1, pessoal? É a carga 1, não é? Essa aqui, ó. Essa carga 1, ela está com que valor? 1 vezes 10 a menos 6, dividido por. Qual é essa distância aqui, ó, pessoal? 5, né? 5. 5 metros. As duas carguinhas estão formando uma espécie de um triangulinho retângulo ali. 5 metros. Então, eu vou pegar 5 elevado ao quadrado. 25. Isso aqui vai dar 0,36 10 a terceira. Se eu não tiver errado. Dá uma olhada nas contas aí, vê se é isso. Esqueci quanto que era mesmo. 0,36 10 a terceira, que dá 360 Newton Coulomb. 360 newtons por Coulomb. Então, o que que significa isso? Se eu botar uma carga de prova dentro desse campo 1, ela vai sofrer 360 newtons para cada Coulomb de carga. Agora eu vou calcular o 2. 2. Vamos lá. E2. 9 10 a nona vezes. A carga que está gerando o segundo campo, pessoal, é esse aqui, ó. Ela vale 2. Então é 2 10 a menos 6 dividido por 1. Distância ao quadrado, 16. É isso aqui. 225? Não? Que eu pensei. Não, 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 tá errado. Não é 225, não. É, porque, ó, 8 por 16 aqui dá 8. Não, 2 por 16 dá 1,8. 9 por 8. Se fosse 9 por 4, daria 2,25. Como é 9 por 8 é metade. Então é 1,625. Deve dar uns 160 e pouco. 160 e. Ah, deixa eu fazer, vai. 1.125? Não, não é possível, é? É maior mesmo o campo? Na minha cabeça tá dando menor. Deixa eu ver. 9 vezes 2 dividido por 16. Ah, não, o pior é que é verdade mesmo. Dá 1.000, dá isso, dá mais alto, né? Por que que eu achei que tivesse? Ah, é claro que dá mais alto, Danilo. A distância é menor e a carga é maior. Então faz todo sentido. 1.125 newtons por Coulomb. Tá bom? E o que eu faço com esses dois valores agora? Enfia no cu, né? Fala a verdade. Eu sei que você deu risadinha por causa disso. A, enfia no cu. B, tira a média.
C, faz soma vetorial. É mais doloroso do que qualquer outra coisa fazer a soma vetorial. Porque a fórmula é horrível. Ó, campo resultante ao quadrado igual quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais duas vezes o primeiro. Parece a lei dos cossenos, só que com o sinal trocado. Vezes o cosseno do ângulo θ. Entenderam? Claro que daqui para frente, pessoal, o nosso exercício ele está bem horroroso porque eu inventei esses valores. Imagina você botar 360 aqui, levar ao quadrado. Olha que beleza que vai ficar, né? 120, 1125. Tarará. Só que eu não vou fazer essa conta. Eu só queria terminar esse raciocínio com a seguinte pergunta: que valor eu ponho aqui? Quanto é o cosseno de θ, gente? Nesse caso. Aí o problema é de matemática. Quanto vale o cosseno? 0,8. Não? Esse ângulo aqui é igual a esse, ó. Eles são opostos pelo vértice. Tá vendo, ó? Esses dois ângulos são iguais. Então veja, se eu tirar o cosseno desse ângulo de dentro do triângulo, eu sei que é o cosseno daqui. E o cosseno desse ângulo aqui, pessoal, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá bom? Num exercício normal, ele dá os cossenos e dá os senos prontos, tá? Gu, você tinha levantado a mão uma hora. Também, também. Não, também, dentro do elevador também. Em outros lugares também. É isso. Por causa da blindagem. Tá bom, gente? Vamos fazer uns exercícios da apostila? Vamos? Peraí. Ai. Exercícios. Ah, tá aqui. Começa lá na página 130, tá? Como a gente vai dividir o assunto de campo elétrico em duas partes, a gente vai deixar para resolver essa lista de exercício em dois momentos, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai resolver alguns. E aí depois, quando eu for falar do campo elétrico dentro dos condutores, ocos, quando eu for falar das placas, aí a gente vai fazer outras questões, tá? A questão número um, gente, ela é uma questão para a gente fixar aquilo que eu tinha comentado com vocês no começo da aula. Sobre aquela questão de que, olha, campo elétrico de afastamento não significa que o cara vai repelir. Campo elétrico de aproximação não quer dizer que o cara vai atrair. Só. Ele fala assim, ó, seja E o campo elétrico gerado em P por uma carga elétrica quesão. Então, observa aqui nos quatro desenhos, nós temos quesões. E aí você tem uma setinha em vermelho que é o E. E depois ele fala também o seguinte: tem uma outra setinha que é o FE, que está em azul, que vai representar a força elétrica. Ele quer que a gente discuta, a partir dos desenhos,
quais são os sinais de Qzão e de Qzinho. É isso, tá? Ó, itens A e B, vamos fazer os dois aqui. Gente, a primeira coisa que eu olho quando eu vou fazer essas questões é como que o desenho do campo elétrico tá. Porque o desenho do campo elétrico, ele vai dizer para a gente qual é o sinal da carga que gerou ele. Então, tipo assim, ó, essa aqui é a carga que gerou, o Qzão. Se o E está para a direita em relação ao Qzão, é porque ele é de afastamento. Então, a carga Qzão aqui é positiva. Depois que eu olhei o Qzão, eu olho a força elétrica. Nesse exemplo, a carga está sendo puxada para a esquerda. Se a carga é contra o campo, é porque ela é o quê? Negativa. Carga negativa fala não para o campo. B. No B é o contrário, tá vendo? Ó? No B ele coloca um campo de aproximação. Ah, então pera um pouquinho. Se o campo é de aproximação, a carga que está gerando o campo é negativa. Agora, olha para a carga de prova. Ela está a favor ou contra o campo? Ela está contra o campo. Então, se ela está contra o campo, o que que ela é? Negativa também. Claro que você tem um jeito mais fácil de pensar, né, gente? Por exemplo, se essa carga aqui você já matou que é negativa, você já matou que ela é negativa. Você sabe que a outra carga está se afastando dela, porque ela é negativa, tá? Os outros dois casos aqui. Vamos lá, C. Ah, os dois estão para dentro. Os dois estão para dentro. O campo está para dentro, então, negativa. Olha, a força está concordando com o campo. Se a força está concordando com o campo, a partícula de prova é positiva, a favor do campo. Tá bom? E aí, o último caso, os dois para fora. Veja, a força está concordando com o campo, só que os dois estão para fora. Então, primeiro, o campo para fora, carga geradora positiva. Se a carga que está sentindo o campo está indo a favor do campo, é porque ela também é positiva, tá? Aí.
Ele fez um desenho aí de duas carguinhas com as linhas. Nesse exemplo, pessoal, o desenho dele está bem bonitinho. Observem que as linhas estão com setinhas para fora. Perceberam isso? É que no meu desenho eu não desenhei, mas tem várias setinhas assim, ó. Ou seja, em relação a cada carguinha, o campo é de afastamento. Tá, aí ele fala assim, ele pede para a gente identificar o sinal das cargas, já identificamos, né? Positivas. Por exemplo, numa prova discursiva, eu simplesmente justificaria como, olha, positiva porque os campos são de afastamento. Tá bom. E copie na figura o desenho e coloque o vetor campo elétrico no ponto P e no ponto Q. Ele quer que a gente desenhe o campo em dois pontos em específico. Tem um ponto P que está mais ou menos aqui, ó. Ponto P. E o ponto Q, eu acho que ele está para cá, ó. Do outro lado. Ponto P e ponto Q. Tá bom? Por que ele quer que a gente faça esse desenho? Só para a gente lembrar da questão de como desenha o vetor, né? Regra número um, tangente à linha de força. Regra número 2, seguindo o sentido afastamento aproximação da linha. Então veja, nesse ponto aqui, deixa eu desenhar de outra cor. O campo ele fica desenhado assim, ó, para cima. Por quê? Porque todas as linhas de campo estão apontando para fora, não estão, ó? Então nesse ponto aqui o vetor ele é tangente e no sentido da linha. Então, de novo, né, mais uma vez. O que acontece se eu colocar aqui uma carga de prova? Se ela for positiva, a favor. Se ela for negativa, contra. Beleza. Agora, nesse caso, a mesma coisa. E, tá? Tangente, só que acompanhando a linha nesse sentido aqui. Próxima. Oi. Não. Na verdade, é assim, o desenho seria o mesmo, só que as setinhas estariam entrando. Então, por exemplo, se as duas cargas fossem negativas, esse vetor estaria para baixo e esse vetor estaria para dentro, tá? Acompanhando a setinha. Hã? Sim, mesma propriedade. Sim, tá? Beleza. Questão número 3. A questão 3, pessoal, ele faz um. Como a gente fez também na aula de lei de Coulomb, ele propõe aqui alguns sistemas de cargas elétricas, e em cada um desses sistemas tem um ponto P. Então ele fala assim, ó. Determine a intensidade. Quando ele fala intensidade, ele está dizendo módulo, né? Determine a intensidade do campo elétrico resultante nos casos indicados abaixo. Para isso, ele quer que eu considere que o Qzão ele vale 3 microcoulombs. Ele também pede para eu considerar que a distância sempre vai ser de 0,3 metros. E o K vale 9,10 a nona. Então vamos lá. Se não me engano, no desenho do A aí, deixa eu ver se é isso. Ele quer que eu calcule o campo bem aqui no meio, né? Bem aqui no meio. E aí? Quanto que dá a soma? Cuidado, hein? Professor! Oi. Já sei. Se o ponto está no meio, você tem duas cargas criando campo, acho que o campo é zero.
Hã? É positiva? Ah, eu queria que fosse negativa. Hã? Então vai ser essa agora, eu que mando. É a B. Põe aí B, tá? Vê se vocês conseguem visualizar. Se vocês conseguissem fazer isso, eu poderia ficar muito feliz. Vocês conseguem visualizar o tipo de linha de força que tem aqui? Então, quando duas cargas são de sinais contrários, pessoal, você não tem como ter campo elétrico zero, por conta das linhas. Então, nesse tipo de problema, como que a gente costuma trabalhar? Você vai fazer o seguinte, você vai separar carga um, carga 2, tá? Vamos chamar as cargas de um e 2 para ficar fácil da gente identificar. Um e 2. Você vai pensar primeiro, isoladamente, o que, que cada uma dessas cargas faz no ponto. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto P aqui, ó, essa carga aqui, ela vai gerar no ponto P um vetor de afastamento. Vamos chamar de E1, tá? Detalhe, né, pessoal? Nós sabemos calcular este vetor. K sobre distância ao quadrado. Tá. Segundo vetor. Segundo vetor. Essa carga positiva, ela vai criar no ponto P um vetor de aproximação. E2. 2. Tá? Beleza? Quando as cargas têm o mesmo sinal, esses dois vetores vão se anular. Tá? É bem tranquilo de imaginar isso. Vamos então. Tá aí agora, o que que eu faço, gente? Acho que a gente vai ter que calcular aqui o E1, a gente vai ter que calcular o E2. Como a gente tem as distâncias todas, fica tranquilo. Ó, o E1 e o E2, graças a Deus, eles têm o mesmo módulo. O E1 é igual ao módulo do E2, tá? Isso é claro para todo mundo, gente? Por que que os vetores são iguais? A conta? As cargas têm o mesmo valor, a distância é a mesma. Então vai. Quanto vale esse vetor? 9, 10 a nona, vezes 3 micro sobre, ai, 3 vezes 10 a menos um elevado ao quadrado. 9, 10 a menos 2, tá? Só, gente, só para não se perder. Vocês entendem por que que eu estou levando ao quadrado aqui, né? Por causa da fórmula. Aqui tem d ao quadrado. Então, eu peguei essa distância, que é 3, 10 a menos um, elevei ao quadrado e deu 9, 10 a menos 2. Eu cancelo aqui, cancelo aqui. Então, o vetor E, ele vale 3 vezes 10 elevado a quinta. É isso? Nossa. Newtons por Coulomb. Tá bom? Agora, o item A. Oi. Como assim? Então, a soma dos dois. E1 mais E2. Ah, entendi. Você quer que eu faça a conta? Tá, beleza. Entendi, tá. Tá, somei. Pronto. É igual o E resultante. Então seria duas vezes isso, tá? É isso mesmo, tá? Se eu colocar uma carga de prova aqui, ela vai sofrer ação dos dois, do resultante, tá? No seu deu 60, você esqueceu de levar alguma coisa ao quadrado aí, hein? 10 a quinta. Será que você não esqueceu do micro? Do 10 a menos 6? Aqui, ó. Agora, e se as cargas tiverem o mesmo sinal? Tá, não sei se fica claro para todo mundo que se eu trocar. Vocês falaram que aqui é positivo, aqui, né? No A? É isso? É isso? Tá. Por que que aqui o campo dá zero? Aqui não dá, ó. Aqui dá.
por causa da história do afastamento, aproximação. Veja só, quando as duas cargas têm o mesmo sinal, lembra das linhas? Tem um buraco aqui no meio. A gente sabe que tem um buraco aqui no meio. Tá, como que eu provo isso? Eu faço o desenho. Ó, a carga da esquerda, que eu vou continuar chamando de carga 1, ela está gerando um campo de afastamento. E1, que nós já sabemos quanto vale. O campo aqui, ó. Nossa. Só que a outra carga, como ela é positiva, ela também vai gerar um campo de afastamento. E como esses campos estão na mesma distância, eles têm o mesmo módulo lá. Aqui seria a tal do lugar onde você não toma choque. Onde se esconder quando está chovendo? É uma piada, tá? Eu acabei de inventar ela. Entre duas cargas de sinais iguais. Pronto. Fica ali que tá tudo bem. Ninguém vai entender a piada, gente. Só a gente vai entender. Né? Você acha legal? Legal? Legal, né? Legal, caralho. Legal. E se os. Agora olha lá. E o C? No C a gente tem um ponto P que está formando com as outras duas cargas que têm sinais opostos, né? Está formando um triângulo equilátero. Olha que beleza. Carga um, carga 2. Essa daqui é mais Q, essa daqui é menos Q, né? E o ponto P ele está aqui. Ô, gente, só tem uma coisa boa nesse item. Observa que a distância do ponto até as cargas, ela continua valendo 0,3. Então significa que eu não preciso calcular individualmente os campos de novo. Eu já sei quanto eles valem. Cada carga vai gerar um campo de 3/10 a quinta. Tudo bem? Então o que que eu vou fazer? Eu vou representar esse campo por E. E aí eu vou fazer a continha só com os E's. Quer ver? Ó? Ponto P está aqui. Como que eu vou desenhar o vetor do campo elétrico criado pela carga de cima nesse ponto aqui, ó? Nesse ponto, o vetor tem que se afastando, certo? Então tá lá, ó. Vetor se afastando. Quanto vale? E. Tá, agora eu preciso ver o outro vetor, gente. Aqui eu tenho um ponto, ó. E agora eu quero desenhar o vetor gerado pela carga negativa. A carga negativa, ela está nesse local aqui, ó. Então ela vai gerar no ponto P um vetor de aproximação. Então você desenha um vetor assim, ó, se aproximando, tá? Observe que a questão, ela pode se limitar a isso. E fala assim, ó, desenhe o vetor resultante da ação das cargas. Então, muitas vezes a questão, ela não vai pedir para que você calcule, tá? Basta o desenho. Então, veja, eu tenho dois vetores de campo. Se eu quero a resultante, eu vou imaginar então a regra do paralelogramo, né? Ó, o vetor resultante, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Você vai juntar os dois vetores formando uma espécie de um paralelogramo. E o vetor resultante, ele é a diagonal. Nossa. Ele é a diagonal do paralelogramo, tá? Shhh, ninguém tá vendo. Nossa, não tá dando, gente. Fraude total. Tá aqui o E, tá? Pronto. Esse aqui seria o resultante, tá? Para calcular esse E resultante, a gente usa aquela formulinha de novo dos cossenos malditos. Só que nesse caso tem uma particularidade. Esse ângulo aqui, ó, ele vale quanto? 120. Então nós temos aquele caso particular dos vetores, né? Qual que era o caso particular?
dois vetores iguais com ângulo de 120 graus entre si. O vetor resultante vai dar o mesmo valor deles, tá? Então aqui, ó, dois vetores de mesmo módulo, dois vetores de mesmo módulo, formando 120 graus entre si. Entre si, tá? Se a gente fizer o desenvolvimento dessa conta, olha o que vai acontecer. O E resultante ao quadrado é igual. Agora vai, ó. Quadrado do primeiro, quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, vezes o cosseno de 120 graus. Tá? Eu estou desenvolvendo mais uma vez, pessoal, para quem não lembra, lembrar dessa propriedade, tá? Mas a ideia nessa questão não era fazer essa conta. A gente esperaria que o aluno lembre desse detalhe, tá? Mas vamos lá. Como tudo vale E, eu coloquei aqui E. O cosseno de 120 graus, pessoal, ele vale o de 60 ao contrário, menos meio, tá? Por conta da trigonometria do círculo lá. Então fica assim, ó. E ao quadrado mais E ao quadrado dá 2Es ao quadrado. Aqui vai ficar 2E ao quadrado vezes menos meio. Então vai ficar assim, ó, gente. Resumindo, 2E ao quadrado menos E ao quadrado. Tá, ó. 2E ao quadrado menos E ao quadrado. Então, E resultante vale E ao quadrado, né? Vale E ao quadrado. Tira a raiz quadrada, a gente chegou na prova que eu estava falando, tá? O vetor resultante ele é igual ao valor dos dois. Então, quanto vale o campo elétrico no ponto P? Ele vale 3/10 a quinta, tá? Tá aí. Vamos fazer mais um, gente? Só para a gente não deixar o exercício pela metade? E aí a gente vai para almoçar, tá? A letra D de dado. A propósito, tá, pessoal? Quem quiser depois, se quiser estudar esse assunto, já para adiantar para a próxima aula, dá para fazer a questão 4. A 5 talvez dê, você tem que lembrar da gaiola de Faraday. E a 6, aí a 6 já não dá mais. Aí a 6 já não dá mais porque eu já vou ter que entrar na ideia de potencial, tá? Diz para mim, por gentileza, qual a diferença do item C para o item D em termos de configuração do desenho aí? Acho que é o ângulo, né? Deixa eu ver. Ele coloca duas cargas de mesmo sinal e o triângulo é isósceles agora. Vocês viram? Ah, não, ele é retângulo. Ele é isósceles e retângulo, né? Nesse caso aqui. Graças a Deus, né, gente? Ou não? Tá bom, já entendi. Vamos lá. Ó, aqui tá a carga 1, aqui tá a carga 2. Então vamos lá. Primeiro vamos desenhar os negócios, gente. Como que eu desenho o vetor gerado aqui, ó, pela carga 1? Assim, afasta. E1. Que vale quanto? E. Porque a distância continua sendo a mesma, tá? Que é o 3, 10 a não sei quanto. O outro, a carga que tá aqui é o quê? Positiva também. Então afasta. Ah, que beleza, né? Ó, se vocês observarem o desenho, é meio parecido com o outro. Você tem dois vetores assim e tem um ângulo. Só que aqui o ângulo mudou. Aqui é 90 graus.
certo? Se é 90 graus, aquela fórmula vira Pitágoras. Quando a gente tem os vetores perpendiculares, se você fizer o desenho aqui, ó, do paralelogramo, o vetor resultante, ele vai dar a hipotenusa, ó. Deu para entender o lance, gente? Então, para eu calcular esse vetor aqui, basta fazer o Pitágoras. Ou nem isso, né? Ô, gente, quanto vale a hipotenusa de um triângulo cujos catetos valem E? E raiz de 2. Porque coincide com a diagonal do quadrado. Ó, que louco isso, cara. Deixa eu fazer melhor. Ó, é isso. Na verdade, a fórmula seria isso, ó. Ó. Agora, dá para entender por que isso aqui vira Pitágoras? Porque o cosseno de 90 aqui, ó, vale zero. Então isso aqui vai embora, se anula todo esse termo. Aí virou Pitágoras, tá? Então, R ao quadrado igual. E ao quadrado mais E ao quadrado dá 2E ao quadrado. Portanto, o E resultante vai dar E raiz de 2, que seria 3 raiz de 2, 10 a quinta. Estranho, né? Dá mais ou menos o quê? 4,2 aproximadamente, né? Mas não, deixa na raiz mesmo. Tá bom? Beleza, gente, é isso. Acho que por hoje deu. Na próxima aula de campo elétrico, a gente fala de carga oca e campo elétrico uniforme, tá? E ainda falta a gente trabalhar. Amanhã nós temos oficina. A temática da oficina vai ser leis de Newton com movimentos, tá? Leis de Newton misturando com movimento circular, com movimento de tudo quanto é coisa. Oi. Ah, o quê? Não é que não interage. Quem falou que não interage? Eles se anulam. Tanto faz, né?